Então, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui na Cruzada São Sebastião com o seu Jair Aguiar da Silva, que é um artista daqui da comunidade. Ele é escritor, poeta, ele é cantor, ele canta há longos anos. Nós fizemos teatro, né, há 13 anos atrás, né, 2011, 2012, 2013, aqui na Cruzada, quando eu trabalhei aqui pela prefeitura. E o seu Jair é o que eu tenho, nós temos trabalhado de novo juntos, né, nos últimos 6 meses, e eu tenho falado que seu Jair, para todos nós lá, e estou falando aqui para nós da internet, né, que isso eu vou publicar no meu canal de internet, de YouTube, que o senhor é um caso de sucesso, que superou, né, as dificuldades da vida, que superou os preconceitos, né, que superou as barreiras sociais, os bloqueios, e desenvolveu essa obra artística, né, que eu tenho lido e tenho te acompanhado, e a gente já tinha feito coisas antes, já tínhamos cantado, que para mim é uma obra artística muito impressionante, é uma obra artística muito autêntica, é uma obra artística que mostra, né, as questões que o senhor viveu, né, e que o senhor observou na sua vida. Então, como é que a arte entrou na sua vida, assim, que o senhor percebeu? Olha, comecei... Isso minha profissão é trabalhar em obras, pegar reforma de apartamento e tudo. Sei. Tem uma senhora aqui na Selva de Pedra, que é muito minha amiga, sabe, até hoje. Eu conheci ela quando o filho dela era pequenininho, eu fui reformar lá no prédio dela. Sei. Aí eu não sabia que tinha essas casas de convivência, sabe? Aí, da terceira idade, ela falou para mim um dia, olha aí, sabe que tem uma casa de convivência lá onde era o Morro da Catacumba? Eu falei, não, era a casa Dercy, que era lá em Copacabana, passou para cá. Aí um dia eu saí andando, aí fui lá. Chegou lá, era numa terça-feira, e eles me perguntaram, você canta? Eu falei, eu sei muita música, mas eu não tinha cantado para ninguém, não. Nunca tinha pegado no microfone. Sei. Aí ela botou meu nome lá. Quando chegou a minha vez, fui lá cantar. Aí, e aquilo eu gostei. Quando comecei a cantar as músicas do Dick Parney, que eu sou muito fã do Dick Parney. Sei. Esses cantores assim, mais românticos. Romântico. Isso era que ano, mais ou menos? Ai, minha mulher era viva ainda. Ela morreu em 2012, já tem... Uns 20 anos? Tem quase 20 anos. Sei. O senhor estava no final estava chegando na aposentadoria? Estava trabalhando aí nas reformas, né? Aí a família lá indicou. Aí eu fui para lá. Fiquei lá cantando, mas dali comecei em outros lugares, sabe? Sei. Como é que é? Aí eu conheci você, aquele show que teve lá na Cinelândia. Sim. Que foi Dona Arlete. Dona Arlete, Dona Irene. Aí, a gente fez as apresentações. Lembra da apresentação na Casa Rui Barbosa, em Botafogo? Que era no teatro, que estava todo mundo, só tava lá. Tem foto do senhor lá, cantando. Fizemos em Botafogo uma casa assim, com teatro no fundo. Muita coisa a gente fez, né? E eu, dali, naquele dia que eu cantei lá na Cinelândia, né? Aí a minha mulher era viva. Aí, ela fez a passagem de 2012? Aí ela estava ali na área, ela falou assim, já aí tem um moço ali te procurando. Aí eu fui lá, era você que estava ali embaixo me chamando. Sei. Aí que você falou assim, lá na cidade, eu vou te dar o endereço, você vai lá na cidade que tem o dinheiro para você receber lá. Sim. Eu nem sabia. O cachezinho. O cachê. Aí fui lá, recebi o dinheiro, tudo. E ali, nessa casa Dercy, eu continuei eu era tímido, sabe? Eu não tinha muitas coisas. Uma vez, agora eu vou fazer outra coisa. Esse filme, Orfeu Negro. Sei. Que esse filme é... Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes. Quem
estava fazendo esse filme, eram os franceses, não é? Tinha um grupo francês. E eu, nessa época, eu morava na Catacumba, era novo, ainda estava com uns 22, 23 anos. O senhor veio de Cambuci, Minas Gerais, né? Com que idade? 14 anos. 14 anos. O senhor nasceu em que ano? 34. 34, né? Aí... 91 vai fazer agora, né? Eu gostava de carnaval, mas eu não gostava de escola de samba, né? Comprava fantasia, gostava de fantasia de Aladim, aquela aquela capa. E lá tinha uma vizinha minha que era uma garota muito bonita, e a mãe dela deixava ela sair para brincar, não. Um dia ela pediu a ela que queria brincar o carnaval, e nós fomos para a cidade. Sei. Chegou lá na cidade, nós entramos num bloco, aí tinha 3 caras seguindo a gente, olhando a gente. Eu com a minha fantasia, ela com a fantasia de índio. Aí, todo lugar que a gente ia, eles iam atrás. Aí chegamos lá ali na Cinelândia, de frente ao Teatro Municipal. Aí, eles chegaram perto de mim e falaram assim, olha, vocês não ficam com medo não, que não é nada de mal que nós estamos vendo, que nós achamos. O casal que nós estamos procurando é vocês. Olha. Aí falou assim, aí disse assim, os 2 gringos que estavam com ele e o outro brasileiro. Aí falou assim, olha, nós queremos vocês de qualquer maneira. Aí, porque junto comigo e a outra garota, tinha outra garota lourinha que morava lá, era muito amiga dessas duas. Na Catacumba também. Lá na Catacumba. Aí ele falou, infelizmente essa aqui não vai ser não. Aí é só vocês 2. Aí falou assim, é um filme que nós estamos planejando, nós estamos procurando. Aí é vocês mesmo, não tem outro não. Você com essa fantasia aí. E eu fiquei assim, eu era tímido, eu não tinha muito envolvimento com teatro, com cinema. Não, nunca saí. Aí ele me deu um cartão, escreveu no cartão assim, eu quero vocês, lá na rua Riachuelo. Que incrível! Antigamente não tinha Rádio Continental. Sei. Pois era ali, acho que era na... Aí o senhor fez o filme? Não, aí eu fiquei com aquele cartão, e eu fiquei assim, eu com essa garota, eu falei assim, e quando nós viemos para casa, aí eu cheguei na casa da mãe dela, que era muito amiga, a gente morava em Cinquenta. Eu falei com ela, ela disse, olha, porque eu chamo Jair, mas lá no morro, ninguém me chamava de Jair, era Fizinho. Fizinho? Fizinho, é. Aí falou assim, Fizinho, a Jurema, com você pode ir qualquer lugar que você quiser, porque eu confio em você e um tio que eu tinha, sabe? Os outros não. Aí, e disse para mim, você pode ir. Mas isso foi no sábado que aconteceu isso. Domingo, lá na Birosca, lá estava todo mundo reunido lá, tomando cerveja e tudo, eu morava perto da Birosca. Aí eu peguei o cartão, aí tinha um cara, um amigo da gente lá de casa, aí eu estava falando com ele. Ele falou assim, olha, vou te falar uma coisa, Fizinho, você não cai nessa não, de levar a Jurema lá para esse lugar, você não sabe o que pode acontecer com ela, se o que acontecer com ela, você que vai ser o culpado. Caramba, aí. E outros também falaram a mesma coisa. Aquilo entrou na minha cabeça e falei, ele queria que nós fôssemos na quinta-feira, depois do carnaval, que nós fôssemos lá nesse lugar. Aí eu não fui não, cara. Aí depois eu fiquei sabendo que eles estavam fazendo uns ensaios, lá esse grupo, estava fazendo lá na Praia do Flamengo, negócio dos estudantes, né?
né? Não tinha Na nada. Uni, no site da Uni. Eles estavam ali. E aí virou esse filme famoso que você teve a oportunidade de participar, e então. eu não fui. Outro dia. Aí depois você viu o filme Orfeu Negro. Eu vi. E o cara que fez o filme foi o Breno Melo, que era jogador do Fluminense. E a garota que ficou no lugar da Eurídice. A Eurídice, a mulher do Orfeu. Era da Praia do Pinto. Oh. Que ele chegou lá, com certeza, escolheram ela. E assim foi. E então esse foi o primeiro contato com o cinema que você teve, né? uma das coisas aconteceu comigo, cara, se eu tiver de conversar, eu tenho Pode falar à vontade. Muita coisa que eu tenho para É para falar, é isso. É para a gente gerar um registro e dali a gente edita e publica. Porque eu era muito doente, sabe? Ah, é? Quando eu era, desde pequenininho, eu era muito doente, tinha bronquite. Sei. E tinha dia que pensava, meus pais ficavam todos pensando que eu ia até morrer. Sei. E havia outras pessoas. Isso era em Cambuci ainda? Aí. Em Minas, né? E eu, lá em casa, o meu trabalho, eu e minha irmã, e era tomar conta dos animais. Que lá em casa tinha cavalo, tinha cabrito e porco. E a gente que era o encarregado disso, de tomar conta na hora de dar comida para os porcos, tinha que tomar conta para as galinhas não enfiar a cabeça pelo buraco para comer. Aí o porco já tinha mordido as 2 galinhas aí, a gente tinha que tomar conta delas, né? Sim. E era a nossa função, porque os outros trabalhavam na roça, lá capinando, essas coisas todas lá. E eu sempre naquele bronquite. Uma vez, a minha mãe tinha lá na roça, tinha um homem, chamava-se esqueci o nome dele. E aí, que diziam que ele fazia algum remédio que eu poderia. Minha mãe me levou lá. Sei. Ele era tipo um rezadeiro, assim, um curandeiro. Um curandeiro. Aí, o nome dele era Chico Veloso. Chico Veloso. Tem o Chico Xavier. Chico Xavier. E tem esse Chico. Ele era um espírita, assim. Sei. Pois é. Aí ele conversava com a minha mãe, assim. Ele sentava, botava a mão em cima da mesa, fechava os olhos e ia falando. Olha. Aí. Sua mãe chamava como, senhor? Minha mãe chamava Maria. Maria de quê? O nome todo? Maria Aguiar da Silva. Da Silva. Aí. Ele botava a mão e falava. Aí ele falava as coisas, sabe? E aí minha mãe estava chorando, porque eu estava muito doente. Aí ele falou assim, Maria, não chora não. Esse menino vai ficar bom e vai durar muitos anos. Olha, cara, isso aí nunca mais saiu da minha cabeça. Aí, e a vida foi assim, sabe? E eu tomava remédio, essas coisas todas, depois... Foi melhorando? Não, aqui só fiquei bom aqui dentro dessa casa. Por quê? Por quê? Me casei e a vida sempre assim, tinha um dia que eu saía daqui para ir lá no meu corpo para tomar nebulização. Bronquite, é? Era o bronquite. E aí, eu estava trabalhando, né? E comigo, quando eu pegava serviço para ela, tinha muitos ajudantes comigo. E tinha 2 que trabalhavam comigo, e eles eram lá de Santa Cruz, sabe? Sei. E aí um dia eu fui lá na casa deles, que eu ganhei um fogão, que o dono do apartamento lá me deu um fogão, mas eu tinha fogão, eu dei para ele. Aí fui levar lá na casa deles, né? Eu não sabia. Aí cheguei lá, tiramos o fogão, troquei os bicos, porque era gás de rua, e eles eram de bujão. Aí fizeram almoço, nós almoçamos, eu não sabia nada da mãe dele, sabe? Não sabia. Porque... E ela era casada com um cara
era sargento da Polícia Militar. Sei. E ele, de tanto maltratar ela, e ela já tinha muitos filhos com ele, sabe? Sei. Aí um dia que ela falou que não queria mais saber dele, Sei. por causa de uma briga que eles tiveram. E nesse dia que eu fui lá na casa deles, a Rocirar, aí eu vim embora. Eu tinha um posto, né? Aí vim embora. E quando chegou na segunda-feira, eu fui trabalhar. Ele veio trabalhar, ele trouxe o telefone dela e disse para mim assim, ó, e aí, a minha mãe mandou esse telefone para você telefonar para ela. Aí eu telefonei para ela, cara. Aí dali começou um caso com ela. Aí eu tinha minha família aqui, mas tinha esse caso com ela. Um caso amoroso? É. Ah, é? É. Olha. Aí Em Santa Cruz era longe, né? Olha. Ela trabalhava. Uma confissão aqui. Era uma casa de família também. Sei. Para criar os filhos dela. Sei. E já estava tudo grande também, muitos deles, só tinha um casal pequeno, tinha um pequenininho assim, tinha uma outra garota maiorzinha. Sei. Que tinha. E o senhor era casado já, não? Já era casado. Era casado, já tinha um filho já. Um filho. Aí, e ela era casada com o policial também. É, mas aí já estava abandonada. Já estava muito desgastada a relação, mas não tinha separado. Já tinha separado. Entendi. Então rolou um amor, uma paixão. Nossa vida. Sei. E aí? Daí teve um dia que ela disse para mim, ó, Jair, estou esperando o filho. Aí, o que eu posso fazer, né? Aí ela teve a criança. Sei. Uma menina. Sei. E aí eu tinha que cuidar da minha casa aqui. Já era na Cruzada? Já aqui, já morava aqui. Aí, e com ela, que já tinha uma filha minha, eu tinha que dar uma assistência. Uma vida dupla. E assim foi, cara. E assim foi a nossa existência. Aí ela saiu de lá de Santa Cruz, veio aqui para o Itanhangá, fizemos um barraco ali, ela foi morar ali. Sim. Depois ganhamos um terreno lá no Rio das Pedras, aí fui lá, fizemos um barraco lá, e assim foi a nossa vida. Sempre assim. Mas, uma descobriu da outra? Descobriu. Um dia ela veio aqui em casa, trouxe a menina. A minha mulher ficou. Mas depois, você sabe de uma coisa? A minha mulher era uma mulher muito boa. Muito boa. Ele ficou apreensivo sobre esse negócio. Você sabe, a menininha depois começou a crescer e ela fazia até roupinha para ela. Que minha mulher era costureira. Que massa. Aí, como chamava sua mulher, o nome todo? Minha mulher chamava Carmen. Carmen. E essa aqui a outra é a Ruth. A segunda esposa. Você teve duas esposas, então? A vida inteira. E a minha mulher tinha diabetes, cara. E aí, ela, uma vez passou muito mal, teve aquele hospital, Raul Gazola, internado lá. E lá, ela teve que amputar uma perna. Com que idade ela estava, você lembra? Uns 40, 50? Acho que 43. 40 e poucos. Aí, e ela... Isso é foda, né? Isso bate muito a pessoa, né? Aí quando saiu do hospital de lá, veio para casa, não ficou em casa nem 2 semanas aqui em casa. Aí passou mal outra vez, foi para o aeroporto. Aí que foi ruim mesmo, cara. Aí fez a passagem ali? Teve que amputar a outra perna. De novo, diabetes. Aí... Fiz trombose, né? Trombose. Eu fiquei aqui só. Sei. E ela... Aí eu fiquei morando com a outra lá. Mas, cara, viu uma coisa? Eu digo, essa mulher é descendente de alemão, sabe? Sei. Porque aí... Ela tá viva, dona Ruth? Tá. Tá viva. E a sua filha com ela? Está morando lá em Santa Cruz. E o senhor teve quantos filhos com a Um só. Mora em Caxias. Em Caxias, o outro mora lá em Nova Iguaçu. E
essa menina mora lá em Santa Cruz. E essa que mora aqui comigo. Então foram quantos filhos no total? 4. 4. Porque quando eu casei, já tinha essa que mora aqui comigo, e ela é gêmea com o outro que mora em Nova Iguaçu. Aí. E a mãe delas é quem é? Já morreu. E eu, sabe, foi um negócio. Foram quantas esposas no total? Foi 3. 3. Mas 3 esposas e 4 filhos. Veja só. Eu tive, eu era sei lá, me dava, eu tinha muita sorte, por exemplo, porque tive muita mulher na minha vida, sabe? Eu não ando falando para você casou 3 mulheres. Não. E namorou bastante, não, né? Além dessa, era muita do trabalho. Depois eu passei a trabalhar em lavanderia, no balcão. Sei. Mas era todo dia. Todo dia pai, tinha mulher. Aí eu sou namorada, né? Namorou bastante. Lá no morro, só no morro, tinha muita coisa. Na Catacumba também? Lá na Catacumba. Antes, quando o senhor casou, que o senhor veio aqui para Cruzada, né? Vim para aqui. Essa esposa é a segunda, então, né? Entendi, estou entendendo. Aí, é maravilhoso, isso aí é uma vida bem vivida, dias bem vividos. Bem vivida, assim, nesse ramo. Porque aí, essa é a última, que é a mãe da minha filha. Sei. Cara, depois que a minha mãe morreu, que eu fui morar com ela, era um ciúme. É mesmo, né? E a gente saía, e aí eu tinha que ficar só de cabeça baixa assim, porque ela achava que eu estava só olhando para outra mulher. É mesmo. E era assim. E ela... Durou quanto tempo o casamento? 41. 41 anos? Minha filha tem 41 anos. Uau! Aí, nós já deixamos agora já desfez tudo mesmo. Sei. Tinha coisa de um mês atrás, que ela estava morando lá no Rio das Pedras. Sei. E ela está com quantos anos? Ela está com 78. 78. Incrível. Aí, e ela não pode, agora nós separamos mesmo. Por quê? Por causa de ciúme ainda, não? Acho que sim, porque eu fiquei, teve um dia que eu falei que eu ia lá, e eu primeiro ia telefonar para ela. Aí eu não telefonei. Quando chegou a noite ela telefonou, mas daquele jeito mesmo. Aí eu expliquei por que eu não fui. E ali ela pegou agora ela não recebe mais telefonema minha, porque ela se desligou mesmo, né? Sei. Mas é passageiro, mas 41 anos de casamento. Eu telefono para ela, mas eu não... Depois faz as pazes. Não, agora não. Não, você acha que não? Agora deixa eu perguntar, qual é o segredo da longevidade para o senhor? Como é que as pessoas têm que fazer para conseguir atravessar a vida de uma forma que não rode, né? Que não perca tanto? Sabe, eu sou um cara assim, calmo, que eu nunca briguei com ninguém. Sempre foi calmo. Foi sempre assim. Tenho muito conhecimento nessas favelas do mundo. Tem muita gente que já se foi, mas eu frequentava muito esses lugares onde tinha blocos, eu frequentava. E graças a Deus, nunca. Às vezes os caras estavam lá na rodinha, e aí, como é que é a piscina? Aí eu falei, não, eu estou suave, eu não posso não. Aí eu saía fora, sabe? Não fiquei. Encontrei mulher ali na casa do cinema Rock, tinha uma porção de mulher de geração que andava por ali. Sei. Tinha, já encontrei 2 mulheres. Ela queria que eu fosse o capitão dela. Sei. Ali no Rox de Copacabana. Falou Sei. pra mim. Aí
O senhor ia, o senhor frequentava, assim, chegou uma época a frequentar? Não. Não, mas elas queriam que você fosse cafetão. Não, porque elas queriam que eu tomasse conta delas. Sei. Porque há muitos anos atrás, o negócio da malandragem era só ter mulher, assim, Sei. e ter jogo de ronda e essas coisas todas. E navalha, né? Navalha. Não era nem tiro, né? No livro você sabe. No livro, exatamente, é um valentão. Aí, isso uma época, isso o senhor viveu, essa época que as pessoas usavam navalha e tinha coisa de explorar as mulheres, era assim no jogo. Não tinha tanta droga e tanta arma, né? Lá, veja você, naquela época tinha negócio de fumar. Maconha e tal. Aí, lá no morro, os caras tinham muito respeito com as pessoas. Sim. Se eles estivessem fumando um negócio, se tivesse um garoto por ali por perto, ele disse, sai daqui, não quero você aqui não. Eu não quero que seu parente fale que eu estou fazendo, botando você na vida. Era assim que era tratado. Era mais claro. Esse Bezerra da Silva, ele frequentava muito o campinho lá, ficava lá com os caras lá, tinha umas manilhas grandes. Na Catacumba. Que era na Gávea, né, São José? Era na Gávea? Na Catacumba não, aqui na Lagoa. Na Lagoa. Ali, na beira da Lagoa. Na beira da Lagoa, né? Tinha um campo de futebol e ele ia. O Bezerra da Silva, que era de Copacabana, né? De Tabajara. Acho que era o Cantagalo. Cantagalo, né? Pois é. E assim foi a minha vida, cara. Mas graças a Deus nunca fui preso. Já fui sim, porque eu estava sem documento, aí os caras me levaram. Eu estava morando aqui, aí fui lá para dentro, meu pai depois saí. Aí. Mas nunca se envolveu, sempre manteve o caminho, nunca. O caminho da calma, da tranquilidade. Em minha casa, cara, meu pai, ele fumava cigarrinho de palha, essas coisas, e às vezes tomava uma cachaçinha. E o senhor veio com eles de Cambuci, Minas Gerais. Os dois eram mineiros? E teu pai também era mineiro? Não, meu pai é descendente de português. Porque o avô do meu pai era português. E a minha avó, da parte da minha mãe, era índia. Porque... Então você é bem brasileira, mistura bem brasileira. O meu avô, o pai da minha mãe, ele era descendente de africano. Ele era um cara assim, preto, aquele preto liso, assim, aquela cara fininha, assim, o nariz afiladinho e tudo. E não sei se eu disse isso a você, dos Maasai. Maasai, assim, do Quênia, né? Que eu vi o filme, eu falei, mas parece com a gente. Só pode ser, meu avô veio daqui. As feições, as tonalidades são herdadas, né? Vai passando. O rosto vai passando. E foi assim a minha vida de convivência. De eu ter. Só atribui então o temperamento calmo, né? O temperamento calmo. Que o senhor pegou dos seus pais, você acha? Os dois eram calmos. Minha mãe já era mais agitada do que meu pai. E seu pai viveu até que idade, Sr. Meu pai morreu com, acho, 62, 62. Jovem, né? Foi cedo. Mas naquela época era diferente, né? É. E como era o nome dele? Fala o nome dele. Juvenil. Adriano da Silva. Adriano. E a sua mãe era Maria? Aguiar da Silva. Maria Joana Batista de Aguiar e Silva. Maria Joana Batista de Aguiar e Silva. E aí eles te trouxeram com que idade para o Rio? 14 anos. Com 14, então você lembra bem de Minas Gerais. Olha, eu tenho uma saudade daquele lugar, cara. Eu lembro de tudo que se passou comigo. Porque eu tenho uma memória que muito boa. Que tudo que se passou comigo, eu me lembro. Isso é maravilhoso. Isso que é muito bom. E é isso que é muito bom da gente compartilhar, né? As histórias dos dias bem vividos, né? As lições que você aprendeu, as coisas que você viu, né? Porque lá, meu pai trabalhava na roça, nós tínhamos, morava numa fazenda que era um colono da fazenda. A gente plantava, o que plantava
tinha café e tinha cana-de-açúcar. E tinha outros cereais, que era milho, feijão, essas coisas assim. Agora, a cana e o café era dividido entre o patrão, o dono da fazenda e meu pai. Agora, o que nós plantávamos lá, tudo era nosso. Olha. Era nosso. E criávamos bastante porcos, galinha. E por que eles vieram, seu Jair? O senhor sabe? Não, por minha causa. Ah, foi por causa da bronquite? Minha tia, eu tinha uma tia, e quando a minha avó morreu, ela garota ainda foi morar com a gente, e ficou lá em casa. Depois de muitos anos e tudo, a gente vivia lá na roça, ela se casou e a pessoa que ela casou era daqui do Rio, trabalhava lá na rua Francisco Otaviano. Mas hoje em dia ainda tem essa marcenaria lá, ali perto do Arpoador. E ela casou com ele, e ela, naquele tempo, ela casou no sábado, no domingo, de manhã eles vieram para o Rio. Eles casou com a minha tia, e a irmã dele casou com outro cara. Foi 2 casamentos. Sei, casamento. Então, os 2 moravam aqui no Rio. Irmão com irmão, né? A irmã e o irmão. Aí vieram. Aí a minha mãe, minha tia, assim na janela do trem, falou assim: Maria, vocês não vão ficar muito tempo aqui no Rio. Eu vou arrumar um lugar para vocês, por causa de vizinho, por causa do bronquite. Aí ela veio, e depois, naquele tempo, era só negócio de carta, né? Não tinha telefone. Aí mandou uma carta dizendo que estava arrumando um lugar para nós, que era para nós resolver o problema lá, vender os animais que tinha, as coisas para poder a gente vir. Foi assim que meu pai fez. Incrível. Aí viemos para morar na Catacumba, um barraqueiro lá da Catacumba. E aí ficamos morando lá, mas o barraco era pequeno, tudo. Mas lá no morro só tinha uma casa de tijolo muito grande, mas moravam muitas famílias também. Sei. Aí a gente fomos morar nessa casa, saímos desse barraco onde a gente estava morando. E essa casa, cara, porque aquele morro, cara, era um cemitério. É por isso que é o nome da Catacumba. Era um cemitério dos escravos, dos índios. Olha aí. Porque aqui na Lagoa. Que é onde fizeram aquele parque ali, né? Tem um parque no lugar ali, não? É a Catacumba, aquele parque que tem as esculturas, né? É ali que era, né? Aí, foi queimado antes do incêndio da Praia do Pinto, né? Foi. Mas foi na mesma época, né? Naquela época que houve aquele incêndio, o que aconteceu? Eu já tinha comprado um barraco para me casar e morar lá. Mas nessa mesma época, o meu sogro, o pai da minha mulher, ele estava muito doente e ele morreu. E a mãe dela ficou sozinha. Ela disse para mim assim: seu Jair, faz o seguinte, você se casa e vem morar aqui em casa. E aí meu pai, justamente naquele mesmo período, houve aquele incêndio que queimou o barraco do meu pai, com tudo. E o incêndio era provocado pelo governo? Não. Não se sabe? Não, eu sei. Tem a história que era a Sandra Cavalcante e o Carlos Marcelo. Não, mas essa não. Não era? Porque tinha uma mulher que tinha uma birosca e naquela época se vendia muita querosene para fazer lampião. E ela se chamava Maria Luísa. E todo mundo tratava de Maria Coruja, porque ela ficava até tarde da noite com a birosca dela. Maria Coruja é uma personagem, né? Merece uma personagem. Aí ela um dia mandou os filhos dela ver por debaixo do barraco, alguma coisa que caiu lá, né? Aí e tinha aquele latão de querosene assim que caía, quando tirava para vender a querosene, pingava no chão. E naquilo os garotos levaram a lamparina, o lampião aceso, e o lampião caiu. Começou o fogo por ali, o incêndio. Aí ali queimou dela e foi queimando.
E eu trabalhava na lavanderia, e quando eu saí de lá, e eu vim aqui na cruzada para ver a minha namorada. Aí quando eu olhei de lá da lagoa, que eu olhei para o lado do morro, aquela fumaceiro, e aí eu só parecia, acho que era do morro, e eu saltei do ônibus e fui correndo para lá. Encontrei uma porção de gente no meio da rua chorando. Caramba. E eu cheguei lá, cara, os bombeiros já estavam lá e tudo cercado com a corda, e aquela multidão de gente, e quando eu cheguei, eu queria subir aonde nós morávamos. Aí estava cercado, os bombeiros não quis que eu subisse, né? Aí, mas eu passei por outro caminho e fui subir. Quando eu cheguei lá em cima, em frente ao nosso barraco, justamente o meu barraco estava caindo, cara. Aí, e eu fiquei aquilo, para mim... Que imagem. Mas nós não ficamos na rua sem nada, porque eu já tinha o meu barraco, esse barraco que eu tinha feito. Aí, que tudo, nessa época a gente já tinha uma geladeirazinha bem, uma máquina de costura que deram na minha mãe. Aí teve remoção da comunidade depois? Teve, depois é que fizeram um conjunto lá na Penha para o pessoal. O pessoal da Catarina. Aí, e você já morava aqui na Cruzada? Não, eu não tinha casado ainda. Não tinha casado ainda. É. Aí você foi para Penha ou não? Não, veja só. Aí, esse barraco meu, meu pai ficou morando lá, esperando a saída desses apartamentos lá da Penha. E o pessoal da SEAB ficou no meu barraco, fez o escritório do meu barraco. O meu barraco era grande, cara. Aí tinha uma varanda grande assim, dava uma vista muito bonita para a lagoa. Aí eles faziam as escritas das pessoas ali em casa. Aí, e eu, nessa época, aqui a minha sogra ficou viúva, ela foi morar com ela. Aí vim morar com ela. E aí, não demorou também, acho que foi não sei quanto tempo, a minha sogra também morreu. E nós ficamos aqui. E meus pais foram lá para o Quitumbo, aquela conjunto de lá da Penha. Né? Quitumbo? É, chamado Quitumbo. É. Aí teve um apartamento do meu pai, lá tinha um grande apartamento bom. Que bom, ficaram bem. Ficaram bem lá. E você veio para cá, para Cruzada? E eu vim para cá. Casou, né? Eu me casei e vim para cá. E aí, meu pai já andava meio doentado e tal, e ele ficou muito doente e morreu. De que ele morreu? Não, acho que era que ele fumava muito. Fumava muito, câncer de pulmão. É. Aí, mas antes disso, quem mora, pegar seu apartamento, tinha que ir lá assinar a escritura lá do apartamento, né? Sei. Mas ele não podia ir porque já tinha passado da idade, né? Entendi. Aí quem foi, lá foi eu, a minha mulher. E nós fomos lá, assinamos, quer dizer, o apartamento ficou no meu nome. Aí meu pai morreu, minha mãe ficou nesse apartamento. E depois de alguns anos, ela morreu também, sabe? E esse apartamento está onde? Está lá com vocês? Tá com a minha neta. Com a neta, olha. A filha dessa aqui. Dessa que mora aqui. Aí, incrível. Quantos netos, seu Jair? Eu tenho 4 netos. 4 netos? É. Peraí, não. Lívia, Leandro, Rafael, William, Kaique, Isabel. 6. 6 netos? 6 netos. O mais novo tem quanto? A mais nova tem neto, ela tem 18 anos. 18 anos. É, filha. E já tem bisneto? Não. E bisneta tem 6. 6 também. É. Que maravilha. Essa mais nova é filha dessa que mora aqui. Que eu tive depois, com essa mulher. Com a Ruth. É.
E como foi o nome da primeira esposa, seu Jair? Não, a primeira, essa que teve o casal gêmeo, É, nós nunca moramos casal, juntos. não era o nome dela. Era José. Josefa. É. Aí depois Ela teve o casamento que veio aqui para Cruzada, que é o nome de Carmen. Carmen. E depois A Ruth. a Ruth. Mas isso é uma maravilha, vamos escrever isso, né, seu Jair? Aí Escrever essa história aí. nós ficamos. Isso é melhor que Romeu e Julieta, né? Hã? É melhor que Romeu e Julieta, né? Essa é. Aí nós ficamos. Essa minha neta, essa última, está com 18 anos. Caramba, já quase no final da adolescência. É. E, Muito bom. E meu neto, o irmão dela, está com 21 anos. Ele trabalha em negócio de moto, sabe? Negócio de mototáxi, né? Sei, Uber, Uber, mototáxi. Táxi. Entendi. Aí, Então, olha só, eu acho que a gente pode ir fechando para não ficar muito longo e eu também rever e a gente vai editar. Mas eu queria vir na próxima semana no mesmo horário, se o senhor puder, para a gente fazer mais uma sessão, mais memórias. E aí a gente faz eu acho que seria um formato de meus dias bem vividos. Entendeu? A gente corta essas histórias, né? Faz pequenos blocos e vai publicando, que eu sei fazer isso. Aí não precisa de depender de ninguém, entendeu? A gente vai fazendo. E depois, o projeto nosso, eu acho, é pegar as tuas histórias, que também aqui vai contar, mas as histórias estão escritas, e roteirizar pra gente fazer teatro com elas. E eu acho que é um teatro como chamado teatro de variedades, né? Um teatro de cabaré, um teatro tipo esquetes, né? Onde tem o Tião Valentão, a Maria da Penha, a Maria Coruja, entendeu? Como se fosse uma novela, na verdade, né? Isso pode virar uma novela. Mas eu vejo muito uma coisa assim de comédia e sabe, show de variedades, aquele clima de teatro popular. Nessas minhas andanças de, vamos dizer, Aventuras, grandes aventuras. Eu já me lembrei 3 vezes. Eu não sei nadar. Eu tinha uma freguesa aqui nessa planejamento. Eu trabalhei lá no apartamento dela. Sei. E tinha uma empregada que morava lá em Itaguaí. Sei. E o marido dela depois até trabalhou comigo. Assim. E nós tivemos com o Carlos. Olha, Aí. você era muito apaixonado. Apaixonado. É apaixonado. E ele trabalhou comigo, ela pediu para me dar mato, trabalhou comigo. E ela me chamou para mim na casa dela. A gente já tinha ido várias vezes no hotel toda semana. Sei. Aí teve um dia que ele falou comigo assim, tem uma pescaria que vamos lá, Jair, né? Aí que o cara que morava com a filha deles, aí tinha um carro, aí falou, mas a gente tem que pegar um barco para levar lá, perto a gente salta lá e depois tem uma cachoeira. Cara, aí eu à noite, você sabe que eu tive um sonho, mas um sonho mesmo que eu... Premonitório. Que era, a gente ia pegar esse barco de manhã cedo, eu saí daqui de manhã cedo, dei uma desculpa aqui a mulher e fui lá. Aí que disse que eu falei que eu ia pescar. E fui, cara. Mas nesse sonho que eu tive, e o barco estava encalhado. Estava encalhado na praia, na Argentina. E ele tinha um Fusca, nós pegamos o Fusca e fomos. Quando chegou lá, o barco estava encalhado. Eles iam me afogar. Sabe por quê? Porque eu não sei nadar. E ele sabia que eu não sei nadar. E aí ele te matar. Eles iam me jogar dentro d'água. Ele descobriu o caso, provavelmente, falou, vou matar esse cara. E também... O senhor escapou pelo sonho, hein? Pelo sonho. Isso é premonição. Não, isso é que eu quero saber. Depois eu vou te perguntar sobre essas coisas que acontecem comigo, sem eu saber o porquê. É a premonição, é o dom da premonição. De sonhos que eu
É pelo sonho, ter espiritual. aquele sonho e no outro dia eu passar pela mesma... viver a vida dentro daquele sonho que eu tive. Sim. Intuição, né? Essa é a capacidade de intuir, de você acessar a informação que está vindo na sua direção. Aqui na igreja tinha um padre magrinho e ele falava com as pessoas, cumprimentava e tudo. Aí uma noite eu sonhei que ele estava, que era ele, mas ele estava de cavanhaque, sabe, assim, o cabelo todo encaracolado, e estava encostado a um carro e eu passando perto dele. Aí ele falou comigo, eu parei perto dele no sonho. Aí passou um garoto entre eu e ele, saiu correndo, foi lá para a porta da igreja. Aí, no sonho, ele dizia assim, menina, onde você vai? Está fugindo de casa? Cara, aí de manhã eu saí e fui comprar pão. Quando eu volto, está ele no mesmo lugar que eu tinha visto ele no sonho. Sei. Mas ele, no sonho, ele tinha barba. Sei. Mas ali ele não estava. Aí ele falou, oi, tudo bem? Aí eu falei, tudo bom. Aí eu me lembrei daquilo, falei, eu estou vendo tudo isso que eu estou falando aqui, eu já passei. Aí eu voltei, eu falei com ele assim, o senhor sabe que eu sonhei com o senhor essa noite? Ele falou assim, é mesmo? Aí, e quando eu estava explicando a ele, e ele falou assim, naquele momento, cara, passou um garoto perto, no meio assim, e foi correndo, andando para lá. Cara, aquilo me deu um nervoso, um negócio assim, uma sensação, né? De saber. Aí ele falou assim, qual o seu nome? Eu falei assim, chamo Jair. Ele disse assim, não sei, você sabe que na Bíblia tem uma pessoa da Bíblia que chama Jairo. Jair. E ele disse assim, é isso que o senhor, que tem a sua intuição dessas coisas assim. E eu vim pensando naquilo. E já eu tive mais 2 sonhos de me chamarem para ir num lugar que eu nunca tinha ido. Sei. E eu sonhar com aquilo tudo ali dentro daquele lugar. Quando chega de manhã cedo, eu tinha que sair com esse meu amigo que morava, era porteiro ali do pé na praça ali. Sim. E aí, quando pegamos o ônibus, cara, eu não sabia onde que nós íamos saltar. Aí eu levantei, que já estava chegando perto, mas eu não sabia que era ali. Eu levantei e puxei ela. Aí todos eles eu chamava Almir, outros de Assis. E nós éramos 3. Aí ele levantou, e todo mundo falou, vamos soltar. Aí tinha uma praça assim, e o ônibus parou perto da praça. Tinha uns caminhões de fazer frete de mudança. Estava lá e eu tinha visto aqueles caminhões. Nós saltamos. Anteviu, né? Anteviu por isso. Quando eu Essa é mediunidade, saí daquele lugar ali, andando pelo um trilho assim, tinha um córregozinho assim, uma água assim. E nós saímos para pegar passarinho, que eu gostava muito de passarinho. Sim. Aí, e quando chegasse mais à frente, tinha uma árvore seca e tinha um passarinho lá cantando. Aí o que estava com o passarinho falou assim, eu vou pegar aquele passarinho. Eu falei, não vai, que ele vai embora. Por que você está dizendo isso? Eu falei, porque eu já vi. E o passarinho foi embora. Seguimos o caminho, cara. Chegou mais à frente, tinha um depósito de madeira, sim, de obras assim, e eu tinha visto aquilo. E tinha assim mais um barranquinho para a gente descer, e tinha também uma água que escorria assim. Do outro lado, tinha um homem puxando um cavalo com cesta assim, aquela cesta do lado assim, sim, com os cachos de banana, sim, dentro. Eu tinha visto aquilo. Sim. Aí eu saí. Mais à frente, tinha uma casa, mas era meio escondida dentro de um lugar mais baixo, só aparecia um pouquinho do telhado.
Aí saiu um homem e falou assim, não, aqui eu não quero que pega passarinho. Eu vi isso no sonho. Sei. Aí o cara meio sem graça pegou a gaiola e foi na sonho. Chegou mais à frente, cara, assim, pra gente subir uma ladeira assim. Aí tinha uma árvore, cortaram a árvore, botaram uma tábua pregada à árvore, dizendo assim, perigo de vida. Eu tinha visto aquela tábua. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu já estive aqui. Cara, eu sou um cara que eu não sou muito de beber água, não, ainda mais de manhã cedo. Assim. Aí, quando subimos, tinha um barranco assim, uma cerca de arame. Aí ele falou assim, eu vou lá em cima pegar aquele passarinho lá. E subiu, foi embora. Aí ficou eu e esse outro sentado assim no barranco assim. E mais à frente tinha uma moita cheia de bananeiras, sabe? Ali dentro tinha um nascente d'água. Uau. Aí eu, não sei, me deu uma intuição. Intuição. Eu fui lá ver. Cara, aquela água eu tinha visto no sonho. Era uma fonte de água. Aí tinha a casca da banana fazendo uma bica assim. Que isso. E eu a imagem. Abaixei ali e bebi água, cara. Coisa que eu não faço isso de manhã cedo, ainda mais de manhã cedo. Agora, o médico disse que é para mim fazer. Beber. Aí eu bebi água, cara. Mas bebi muita água com aquela sede, como coisa que eu não... Aí, você sabe, eu sentei assim na pedra, mas aquilo me deu um negócio tão esquisito que eu comecei a chorar. Sei, você emocionou. Mas eu chorei. Chega, eu soluçava assim. E o outro estava sentado lá, assim. E eu ali dentro. Você teve uma revelação, uma experiência. Aí quando eu saí de lá, limpei o rosto e tal, saí. Aí o outro que estava lá falou assim, puxa aí, você está com uma afeição esquisita, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. E eu viemos. Aí depois o outro ficou lá em cima um bocado de tempo, depois desceu, eu não peguei o passarinho, vamos embora. Descemos o morro. Quando chegamos lá embaixo, na Baixada, encontramos com um cara conhecido que estava lá. Aí falou assim, o que vocês foram fazer lá para cima? Aí o outro falou assim, nós vamos pegar aquele passarinho que está solto lá. E disse, cara, vocês não viram uma placa lá, escrito lá? Aí, e era aquele homem que estava descendo com o cavalo, com as bananeiras, as caixas de banana, que era o dono de lá. Aí ele falou assim, aquilo lá, o cara dá até tiro nos outros lá. Aí nós viemos embora. Aí eu fiquei assim pensando, como é que pode um negócio desse? É uma experiência religiosa, né? Uma experiência de revelação. Né? De uma coisa de energia. E isso é intuição, isso é muito importante. Seu Jair, então vamos fechar aqui. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o senhor, viu? Pela vida, pela história, pelas memórias. E na terça que vem, 15 horas, a gente grava de novo. E vamos evoluir esse projeto para... Eu fico pensando assim, esse conjunto de histórias, meus dias bem vividos, né? Que pode ser as histórias de ficção misturada com as histórias da memória da realidade. Vou parar aqui.